A Anvisa anunciou que vai autorizar o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. A agência lançou um manual com as regras que determinam, entre outros pontos, que a autorização pode ser retirada a qualquer momento e só vale enquanto durar a emergência. Não está prevista a vacinação em massa e nem a comercialização da vacina, que será destinada exclusivamente ao Sistema Único de Saúde. Essas vacinas não poderão ser comercializadas, então elas só poderão ser utilizadas. A gente chama esse tipo de uso institucional, ou seja, elas só poderão ser destinadas a programas de governo, programas específicos, para que se possa então ter um controle e para que esteja muito claro que isso não é um registro e, portanto, é uma autorização de uso emergencial com um foco muito específico num programa de vacinação. Mas a vacina vai ser administrada por um governo que simplesmente não acredita na imunização. Depois dessa coletiva da Anvisa, o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez desacreditou medidas de combate à pandemia e lavou as mãos. Vamos ver. Vamos supor que cada empresa tem a sua vacina. Vamos supor que numa das cláusulas da vacina que eu vou comprar, a gente vai ter que ver o que eles oferecem. Vamos ver que lá no meio está escrito o seguinte, vamos supor. Nos desobrigamos de qualquer ressarcimento, né, de qualquer responsabilidade com possíveis efeitos colaterais imediatos ou futuros. E daí? Vocês vão tomar essa vacina? Porque vendo essa conclusão que começou alguns países a vacinar. Eu vou mostrar todo o contato para vocês. Então quem tomar vai saber o que está tomando. Sim. E daí as consequências. Se tiver um problema, um efeito colateral, um problema qualquer, já sabe que não vão cobrar de mim. Porque eu vou ser bem claro, ó, a vacina é essa, eu já estou vacinado. Eu peguei o vírus. E chegou hoje em São Paulo um lote com 60 mil litros de insumos da Coronavac, que é desenvolvida pelo laboratório Sinovac. A carga, vinda da China, desembarcou no aeroporto de Guarulhos e será enviada ao Instituto Butantan, que a partir desse insumo deve produzir 1 milhão de doses da vacina. De acordo com o Butantan, a Sinovac já pediu a autorização de uso emergencial dessa vacina aqui no Brasil. E um grupo de promotores paulistas está pedindo prioridade na vacinação contra a Covid-19. Reportagem publicada pela Brasil de Fato revela que os promotores fizeram um abaixo-assinado pedindo para tomar a vacina antes da população em geral. Esse abaixo-assinado foi encaminhado ao Gabinete de Emergência do Ministério Público de São Paulo. O repórter Vinícius Segala teve acesso a esse documento que, num trecho, diz o seguinte, veja só. Não é uma questão de egoísmo em relação a outras carreiras, mas tendo em vista, notadamente, os colegas do primeiro grau que trabalham com audiências, atendimento ao público e outras atividades em que o contato social é extremamente grande e faz parte do nosso dia a dia. Vamos conversar um pouquinho sobre essas notícias com o Paulo Donizete de Souza, que é editor-chefe da Rede Brasil Atual. Oi, Paulo, tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Paulo, eu queria começar falando sobre essa questão dos promotores, porque você tem uma atualização, inclusive, né? E eu vi muita gente criticando essa ação dos promotores, esse documento dos promotores, como uma carteirada mesmo. O Brasil é o país da carteirada, os promotores estão dando essa carteirada para conseguir se vacinar antes. É uma terra meio abandonada, né, pelas instituições. O Vinícius Segala, repórter que escreveu ontem essa matéria dando conta desse abaixo-assinado dos promotores, procuradores, hoje atualizou isso daí porque o procurador-geral do Estado de São Paulo, né, ele disse que acolheu o abaixo-assinado encaminhado pelos promotores,
mas que ele não ia levar adiante. Ele acolheu por uma questão política de fazer uma média com a carreira, mas que ele não ia cumprir a promessa. É uma coisa meio séria, porque, primeiro, parabéns ao Vinícius pela reportagem que forçou o procurador a se envergonhar de um gesto carregado, sim, de bastante egoísmo, né? Porque não é uma carreira, não é o Ministério Público que tem que decidir quem tem prioridade para tomar vacina, né? Então, parabéns ao Vinícius Segala pela reportagem e parabéns por ter feito com que o Procurador-Geral recuasse. O problema é que é um recuo que fica na palavra. A quem ele está mentindo? A carreira, aos procuradores a quem ele prometeu encaminhar o abaixo-assinado, ou à sociedade, ou a nós? O Ministério Público é uma instituição da República, para o nosso telespectador entender, que é independente, tem autonomia para atuar em relação ao Executivo, tem autonomia para atuar em relação ao Legislativo e tem autonomia até para intervir junto ao Judiciário. É o nosso advogado, é o advogado do povo. Então, quando o povo é prejudicado, ele tem que acionar quem o prejudica. E quando alguém da sociedade comete alguma infração, alguma irregularidade, o Ministério Público tem que atuar para proteger o Estado, que é, de maneira geral, o povo. Então, é muito preocupante que num Estado que mente para a sua população, para poder ter uma situação mais confortável durante o processo eleitoral, tem um Ministério Público que esteja preocupado primeiro com o próprio umbigo. Nós tivemos, no Rio de Janeiro, uma situação de que as pessoas estão adoecendo e morrendo em casa por falta de capacidade de atendimento do sistema de saúde, como o Gabriel Valeri, da Rede Brasil Atual, reportou anteontem. Ontem e hoje nós trouxemos matéria do Rodrigo Gomes mostrando como o governo de São Paulo manipulou os números por conta de interesses eleitorais. O governo utilizou números da última semana de novembro para falar de um aumento de 7% nas internações, e você verificando as 2 semanas finais de novembro, as 2 últimas semanas de novembro, esse aumento foi de 28%, 4 vezes mais do que o governo anunciava na sua lista. Esses números não estão escondidos, esses números estão nos próprios dados, nas próprias planilhas do Sistema de Informação do Estado e da Prefeitura de São Paulo. Foi o repórter Rodrigo Gomes que foi lá vasculhar e apontar para essa mentira. No plano federal, você tem um governo chefiado por essa pessoa que você acabou de exibir aí, que não leva a sério, nunca levou a sério as preocupações com a contenção da pandemia e também não leva a sério as preocupações com um programa de vacinação que venha a ser adotado assim que as vacinas estiverem disponíveis. Então, quem poderá nos defender? O Ministério Público. Então, a gente precisaria confiar que o Ministério Público, em vez de estar preocupado com colocar os procuradores e promotores na frente da fila da vacinação, ele estivesse fiscalizando o poder público estadual, poder público municipal, para ver se os números, se os dados disponíveis em relação ao nosso sistema de saúde e ao nosso sistema de combate à pandemia, eles autorizam que o governo do Estado mude para a fase verde, como fez em 10 de outubro, quando a gente deveria estar preocupado em controlar ainda o funcionamento das coisas. Então, o Estado mentiu, o Estado recuou para a fase laranja em muitas cidades, e agora que estão avançando as pesquisas em relação à produção de vacina, nós vemos uma preocupação de uma carreira tão importante para que as pessoas sejam protegidas dos crimes, tanto dos crimes de governos quanto dos crimes de empresários, de crimes de pessoas que causam prejuízos à sociedade, preocupadas com a própria imunização primeiro.
né? Então é muito triste, muito lamentável que isso esteja acontecendo. Quanto a essa postura do presidente Jair Bolsonaro, que desacreditou mais uma vez a vacina, né, da Covid-19, eu vi uma notícia agora de que os ex-presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, Bush, Bill Clinton, eles se ofereceram para ser vacinado contra a Covid publicamente para promover a confiança no imunizante. Isso assim que ele estiver disponível lá nos Estados Unidos. Agora a gente sabe que, por enquanto, o presidente é Trump. Trump tem uma postura bastante parecida com a de Bolsonaro em relação ao negacionismo da pandemia, mas nem Trump questionou de alguma forma a vacina, coisa que aqui no Brasil o Bolsonaro tem feito, né? Questionar a vacina, falar em efeito colateral, questionar a vacina, principalmente a Coronavac, que vem da China, né? E, além disso, a gente está com um calendário muito atrasado em relação à imunização, à vacinação, né? Ontem, o secretário, não é secretário de Vigilância, se eu não me engano, ele falou que esse plano de imunização está em estudo ainda, não é a Anvisa, é o secretário de... Eu agora não vou me lembrar bem, mas ele disse que está em estudo esse plano. É isso mesmo, é o secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Ele falou que o plano de imunização está em estudo, mas já era hora disso estar pronto, visto que as vacinas estão chegando, estão começando a ser entregues, Reino Unido já anunciou que vai vacinar, a Rússia também já começou essa vacinação, e o Brasil está muito atrasado, né? E você ouve o Bolsonaro falando, vamos supor que. Ele não tem que supor nada. Ele já supôs que essa pandemia era uma gripezinha. Então, ele teria, já que ele não quer trabalhar, ele deveria delegar às autoridades que têm condições de trabalhar a liberdade para promover, para articular um plano de vacinação para assim que essas vacinas estejam disponíveis, sejam elas a da Sinovac, sejam elas da Oxford, não importa de onde vem. Eu acho que uma só vacina talvez não seja o suficiente para dar conta das necessidades que nós temos num país continental, de dimensões continentais, como é o Brasil. Mas o que acontece é que é um presidente que desacreditou a pandemia e agora, em vez de estimular, em vez de promover um pouquinho de esperança e de juízo em relação à necessidade da vacinação, quando ela estiver disponível, ele menospreza, ele minimiza. Então, é uma coisa muito grave. O Trump levou um pouco mais a sério porque as instituições americanas são um pouco mais fortes do que a nossa e porque ele está de saída. Ele não tem muita alternativa. É uma pessoa que já deu o que tinha que dar e está de saída. Agora, Bolsonaro, Dória, Covas, nós vamos ter que aguentar mais alguns anos ainda e nós precisaríamos de instituições de fiscalização funcionando. E esse é o papel do Ministério Público, fiscalizar e autuar e promover a incriminação de quem comete irregularidades, de quem lesa a sociedade. E a gente vê agora a vacina, os insumos, né, da Sinovac, da vacina da Coronavac, chegando aqui em São Paulo. E essa birra constante entre Bolsonaro e Dória, o que pode inviabilizar, inclusive, a distribuição pelo SUS da Coronavac, é o que a gente tem observado. Como que você tem visto essa antipatia política entre os dois? E se isso realmente pode prejudicar a população quando a gente fala sobre um plano de imunização? Então, é uma boa notícia que essa pesquisa já esteja avançando, que o material já esteja chegando, que a produção já esteja em estágio de entrar em andamento. E eu acho que tanto o Dória quanto o Bolsonaro teriam que se imunizar com relação à disputa política que envolve essa questão. Não importa qual vai ser o fabricante, não importa qual vai ser a procedência. Importa que as vacinas sejam testadas, que elas sejam corretamente avaliadas e que a vacinação seja posta em prática. Poxa, o Canadá já tem uma produção estimada em 10 doses por habitante prevista para ser posta em prática. A Inglaterra vai começar agora em dezembro. A China já está em situação mais avançada. A Europa, que está colocando... algumas cidades estão entrando em lockdown para evitar que a pandemia
cresça, né, tenha uma retomada forte agora, também já está com o processo de programa de vacinação avançado. Então, o que nós temos que fazer? Temos que acelerar o planejamento e fazer com que as pessoas se sintam seguras, que as pessoas se sintam estimuladas, que as pessoas se sintam confiantes de que o que a ciência está oferecendo é o que tem de melhor para o momento. Nós não vamos sair da pandemia, nós não vamos sair da necessidade de cuidados rigorosos, né, com o uso de máscara, com o distanciamento, com a vacina chegando agora, que seja em janeiro, que seja em fevereiro, que seja em abril, né, a vacina não vai nos tirar dessa situação que coloca não só a economia do país, mas a vida das pessoas em risco por muito tempo, a partir da introdução de uma campanha de vacinação. Então, é importante, primeiro, que essa campanha de vacinação seja o mais organizada, abrangente e correta possível. Segundo, que as autoridades parem de fazer disputa política com uma crise sanitária que é de uma gravidade que não se via há um século. Com certeza. Paulo, muito obrigada pela participação. A gente volta a se falar na semana que vem. Um beijo, até lá. Beijão, bom trabalho para vocês aí.